No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini e nessa edição do Jornal da CUT você confere diesel mais caro a partir desta terça-feira. Não temos tempo para ter ódio, diz Lula. E ainda, com Bolsonaro, o salário mínimo perde poder de compra pela primeira vez desde 1994. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa falando hoje sobre mais um aumento no preço dos combustíveis. Dessa vez, o diesel. Uma inflação de 2 dígitos, chegando a mais de 11% nos últimos 12 meses, estimulada pela alta dos combustíveis. Nesse cenário, o governo de Jair Bolsonaro continua mantendo a política de paridade de importação que autoriza a Petrobras a reajustar os preços dos combustíveis no Brasil, com base no barril de petróleo e cotação do dólar do exterior, mesmo o Brasil sendo autossuficiente na produção de petróleo, vale lembrar. O resultado de manter essa política é mais um aumento de 8,87% no preço do óleo diesel, que deve custar em média agora R$ 4,91 o litro, 40 centavos a mais do que o que custava até ontem, R$ 4,51 nas distribuidoras. Esse aumento vale a partir desta terça-feira, dia 10. Somente esse ano, o preço do diesel da Petrobras subiu 47%. Em 12 meses, de abril do ano passado até abril deste ano, a alta acumulada já é de 52,53%, segundo a prévia da inflação de abril, medida pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo 15, o IPCA 15. O último reajuste foi de 25% em 11 de março. Naquele mesmo dia, a gasolina subiu quase 19% e o GLP em 16%. Dessa vez, a Petrobras afirmou que os preços do gás e da gasolina não vão ter aumento. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o valor do combustível nos postos registrou um avanço de 0,30% para R$ 6,63 o litro, R$ 6,63, melhor dizendo. Enquanto isso, Bolsonaro continua dizendo que está indignado e que a alta de preços praticados pela Petrobras não tem nada a ver com ele, esquecendo que a União, o Brasil, tem a maioria das ações ordinárias da Petrobras, é acionista majoritário, tem 50,3% do total, ou seja, tem poder de decisão sim de mudar a política de paridade de importação, que foi inclusive implementada no governo Temer, e aí o Bolsonaro, para se safar, mais uma vez dizendo que a culpa não é dele, como tudo ele faz, não é? Tudo que acontece, nada é culpa dele, tem sempre alguma culpa. Enfim, ele continua com essa política para privilegiar os acionistas. Esse ataque de Bolsonaro à política da Petrobras, ele dizer que não tem culpa, ele fez isso num discurso na Feira Nacional da Soja em Santa Rosa, na região norte do Rio Grande do Sul, no último sábado, dia 7. Então é bom ficar atento, não é? Política. A gente continua falando sobre o movimento Juntos pelo Brasil, que foi lançado esse fim de semana e que propõe, através da união de partidos e centrais sindicais, além de movimentos sociais e outras personalidades, reconstruir o Brasil, livrando o país do fascismo, da violência, da miséria, do desemprego, do caos econômico e social, enfim, de todas as mazelas que o povo brasileiro hoje enfrenta em razão da condução do atual governo. Lula e Alckmin, o ex-governador Geraldo Alckmin, discursaram, fazendo um panorama do país e reafirmando quais são as prioridades para o futuro, para que o país se salve, na verdade. A gente vai ouvir um trecho do discurso de Geraldo Alckmin, que todos sabem sempre foi adversário político de Lula. A união dos dois tem uma causa em comum, que é justamente essa, derrotar esse projeto que assola o país. Inclusive o Lula vai falar sobre isso, já a gente vai ouvir. Mas vamos ouvir então o Geraldo Alckmin. O Brasil sobrevive hoje ao mais desastroso, cruel governo da sua história. Perdulário nas despesas públicas, hipócrita no combate à corrupção, patrocinador de conflitos temerários e querelas inúteis, despreparado na condução da economia, ineficiente administrativamente e socialmente injusto e irresponsável. O que é mais necessário constatar
para se concluir que o Brasil precisa de mudança? Presidente Lula, há momentos em que, antes de uma aliança determinar a sua missão, é a própria missão que determina a sua aliança. É o que vemos acontecer aqui hoje entre PT, PSB, Solidariedade, Rede, PV, PCdoB, PSOL, valorosíssimas lideranças políticas das mais diversas convicções ideológicas que aqui comparecem patriótica e corajosamente, independente da presença institucional de seus próprios partidos, para dar ainda mais força e representatividade à nossa união no cumprimento da nossa missão. A gente já mostrou trechos de Lula na edição do jornal de ontem, né, da fala de Lula no lançamento do movimento Juntos pelo Brasil no último sábado, a gente já mostrou, mas tem outros pontos que a gente merece, ou melhor, que merecem destaque, né? Ele reforçou esse caráter de união que o Alckmin acaba de falar, o Lula reforçou essa característica do movimento Juntos pelo Brasil. Esse é o sentido da nossa união, da união progressista, que envolve os companheiros do PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede e Solidariedade. Todos dispostos a trabalhar, não apenas pela vitória em 2 de outubro, mas pela reconstrução e pela transformação do Brasil, que será mais difícil do que ganhar as eleições. Tenho orgulho e muito orgulho de contar com o então companheiro Geraldo Alckmin nessa nossa jornada. Alckmin foi governador enquanto eu era presidente. Somos de partido diferente, fomos adversários, mas também trabalhamos juntos e mantivemos o diálogo institucional e o respeito pela democracia. Tive em Alckmin um adversário leal e estou feliz por tê-lo na condição de aliado, um companheiro cuja lealdade sei que jamais faltará, nem a mim e muito menos a vocês e ao Brasil. E depois de relembrar que foi perseguido, né, pela Lava Jato, por toda uma farsa jurídica que condenou Lula e deixou ele preso por 580 dias na Superintendência da Polícia Federal lá em Curitiba, o Lula diz que deu um passo à frente na sua missão e que olha para o futuro. Sua missão é reconstruir, ele disse, e aconselhou a todos aqueles que defendem a democracia a seguir esse caminho, o da paz. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Tarefa de restaurar a democracia e reconstruir o Brasil exigirá de cada um de nós um compromisso de tempo integral. Não temos tempo a perder odiando quem quer que seja. Não faremos jamais como o nosso adversário, que tenta mascarar a sua incompetência, brigando o tempo inteiro com todo mundo e mentindo 7 vezes por dia. A verdade liberta e o Brasil precisa de paz para poder progredir. Economia. O governo de Jair Bolsonaro é o primeiro, desde o Plano Real em 1994, em que o salário mínimo do Brasil perdeu o poder de compra. Quando terminar o mandato em dezembro de 2022, Bolsonaro deixará o piso salarial valendo menos do que quando ele entrou, segundo informações do jornal O Globo. Desde 1994, o país teve 7 governos. 2 de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, 2 de Lula, do PT, 1 de Dilma Rousseff, do PT, 1 que começou com Dilma e terminou com o golpista Michel Temer, do MDB, que deu golpe para assumir a presidência da República, e agora o de Bolsonaro. Com exceção de Bolsonaro, todos os presidentes, até mesmo o ilegítimo Temer, conseguiram reajustar o salário mínimo com valores acima da inflação, ou seja, garantindo o poder de compra. Sob o governo Bolsonaro, o Brasil vai ter uma perda de 1,7% até o fim do ano, segundo cálculos da corretora Tullett Prebon Brasil. A baixa, contudo, ainda pode ser maior se a inflação acelerar mais do que o previsto pelo mercado no Boletim Focus do Banco Central, usado como base das projeções da corretora. Há 16 semanas, as previsões vêm sendo revisadas sempre para cima. A perda percentual significa uma queda no salário mínimo de R$ 1.213,84 para R$ 1.193,37 entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022. Desde que assumiu, Bolsonaro vem seguindo à risca o abandono da política de valorização real do piso salarial, criada nos governos Lula e Dilma, como depois de uma iniciativa da CUT e demais centrais sindicais que negociaram essa política.
Há 3 anos não tem aumento, não há aumento real do piso, como previa a regra da correção, que considerava a inflação mais a variação do PIB de 2 anos antes. De 2019 para cá, o governo apenas reajusta a perda resultante da inflação anual acumulada, que é obrigatória por norma constitucional. A gente não pode deixar de usar o bordão, né, que Chico Anísio sempre usava. E o salário, Bom, o Jornal da CUT termina aqui. A gente agradece a sua participação, a sua companhia até aqui. Muito obrigado e a gente se fala na próxima edição. Até lá.